Outrora um jardim de inocência e harmonia havia se transformado em um abismo de depravação. A sociedade pré-diluviana, afogada em sua própria busca por prazer e poder, tecia um tecido social de violência e corrupção sem precedentes. Cada pensamento do coração humano era continuamente mau, e a terra gemia sob o peso de sua própria iniquidade. O Criador, observando do alto, sentiu uma profunda tristeza e um arrependimento amargo por ter feito o homem. A visão da terra, mergulhada na escuridão moral, levou Deus a uma decisão drástica e dolorosa: purificar o mundo de toda a sua maldade, recomeçar. Em meio a essa torrente de depravação, um homem se destacava, um farol de retidão em um mar de escuridão. Seu nome era Noé. Justo e íntegro em sua geração, ele andava com Deus, mantendo uma fé inabalável e uma obediência cega a um chamado que para qualquer outro pareceria a mais pura loucura. A solidão de sua missão era palpável. Enquanto o mundo zombava e se entregava aos seus vícios, Noé ouvia uma voz que os outros não podiam, uma ordem divina aparentemente insana, mas que ele aceitou sem questionar. Foi então que a revelação divina chegou, um comando que mudaria para sempre o curso da história. Deus instruiu Noé a construir uma arca, uma embarcação colossal de proporções jamais vistas. As dimensões eram precisas e assustadoras: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Em termos modernos, isso significava uma estrutura de aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. A magnitude da tarefa era vertiginosa, uma mega estrutura de madeira em uma era sem tecnologia avançada, desafiando a própria compreensão da engenharia antiga. Seria possível um barco de madeira de 150 metros sobreviver ao maior cataclismo da história? O desafio da construção era imenso. Ano após ano, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras trabalharam incansavelmente, enfrentando o escárnio e a incredulidade da população. Risadas sarcásticas e olhares de desprezo eram a trilha sonora de seus dias, enquanto eles cortavam, aplainavam e uniam madeiras gigantescas. A luta contra as adversidades era constante, e a dúvida, uma sombra persistente, às vezes assaltava até mesmo os corações mais fiéis. Como poderiam construir algo tão grande e resistir à fúria que estava por vir? A arca, uma obra-prima de engenharia antiga, desafiava a compreensão moderna. E o suspense sobre como uma estrutura tão massiva poderia ser viável pairava no ar. Quando a arca estava finalmente pronta, um fenômeno inexplicável começou a se manifestar. De todos os cantos da terra, os animais se aproximavam, 2 a 2, macho e fêmea, de todas as espécies. Predadores e presas, selvagens e domesticados, todos convergiam para a arca em uma procissão silenciosa e ordeira. Era um milagre da reunião, um espetáculo que intensificava a tensão e a expectativa do desastre iminente. A natureza, de alguma forma, sentia a mudança no ar. A última chance para a humanidade se esgotava. Noé e sua família, juntamente com os animais, entraram na arca. Então, por intervenção divina, a porta se fechou, selando o destino do mundo exterior. Um silêncio opressor se instalou, um momento de terror e expectativa antes da tempestade. O que Noé e sua família enfrentariam dentro da arca quando as águas começassem a subir? Como essa estrutura, aparentemente frágil, poderia resistir à fúria de Deus? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. O silêncio opressor que antecedeu a tempestade finalmente se rompeu. As fontes do grande abismo irromperam com uma força cataclísmica, como se a própria terra estivesse se dilacerando, e as comportas do céu se abriram, derramando torrentes de água que superavam qualquer chuva já vista. Lá fora,
O mundo mergulhava em terror e caos. Gritos desesperados, o rugido das águas, o som de estruturas desmoronando e a lamentação de uma humanidade que ignorara os avisos de Noé ecoavam, mas dentro da arca, um isolamento quase absoluto reinava. A madeira grossa e o betume formavam uma barreira contra o pandemônio exterior, transformando a embarcação em uma cápsula de sobrevivência em meio ao apocalipse. A arca, com seu formato incomum de caixa, parecia, para os olhos modernos, contra-intuitiva para uma embarcação destinada a enfrentar o maior cataclismo da história. Os navios atuais são projetados para cortar as ondas, para a velocidade e a eficiência hidrodinâmica. Mas a arca não foi construída para a velocidade, nem para a navegação em mares calmos. O formato de caixa, aparentemente rústico, era, na verdade, um golpe de gênio da engenharia antiga, perfeitamente adaptado para a estabilidade em águas turbulentas. Em vez de furar as ondas, ela as cavalgaria, absorvendo o impacto e minimizando o balanço. Era uma plataforma flutuante, não um navio de transporte. A proporção áurea de suas dimensões, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, revelava um segredo ainda mais profundo. A relação comprimento-largura de 6:1 não era arbitrária. Ela conferia à arca uma estabilidade extrema. Engenheiros navais modernos reconhecem essa proporção como ideal para embarcações que precisam suportar condições marítimas severas sem emborcar. Comparada aos princípios de design contemporâneo, a Arca de Noé era uma maravilha de previsibilidade e resiliência, projetada para sobreviver, não para viajar. Sua função primária era manter-se à tona e intacta, abrigando a vida que carregava. Para garantir que nenhuma gota de água pudesse penetrar, o betume, ou piche, foi aplicado meticulosamente por dentro e por fora. Este material, uma das tecnologias mais importantes do mundo antigo para a impermeabilização, formava uma vedação inquebrável. O betume não só impedia a entrada de água, mas também protegia a madeira da deterioração, conferindo à arca uma durabilidade essencial para sua longa jornada. Era a escolha perfeita para um selante resistente e eficaz em um projeto de tal magnitude. A estrutura interna da arca era igualmente engenhosa. As câmaras e compartimentos não eram apenas espaços aleatórios. Eles foram meticulosamente planejados para abrigar os milhares de animais, os suprimentos de alimentos e a família de Noé. A distribuição de peso era crucial para manter o equilíbrio durante o incessante balanço das águas. Cada animal, cada fardo de comida, tinha seu lugar pensado para contribuir para a estabilidade geral da embarcação. A complexidade da construção interna era um testemunho da visão e do planejamento necessários para suportar uma carga massiva e heterogênea. Em contraste gritante com os navios modernos, projetados com hidrodinâmica avançada e materiais compostos para cortar a água e atingir altas velocidades, a arca era um monumento à simplicidade funcional. Um navio moderno, com sua quilha profunda e casco esguio, teria sido dilacerado pela fúria do dilúvio, incapaz de suportar a força bruta das ondas gigantescas e das correntes imprevisíveis. A arca, por outro lado, era uma cápsula de sobrevivência, um refúgio flutuante que se movia com a água, em vez de lutar contra ela. Os desafios estruturais eram imensos. A pressão hidrodinâmica exercida pelas ondas e correntes sobre a arca era monumental. Contudo, o design de caixa e a proporção cuidadosamente escolhida minimizavam as áreas de impacto direto, dissipando a energia da água e protegendo a integridade da estrutura. A resiliência da madeira, provavelmente uma espécie robusta e densa, combinada com as técnicas de construção e o selamento de betume,
Permitiu que a arca suportasse os embates mais violentos, mantendo-se unida contra tudo o que a natureza lhe atirava. O mistério da flutuação da arca, com todo o seu peso colossal, reside precisamente na sua densidade e no deslocamento da água. Uma estrutura de madeira, mesmo carregada, se construída para ser suficientemente oca e espaçosa, deslocaria um volume de água maior do que seu próprio peso combinado, garantindo a flutuação. A arca foi projetada para ser um gigante oco, uma fortaleza flutuante. Com a arca resistindo à fúria das águas, o próximo desafio seria a sobrevivência diária. Como Noé e sua família conseguiriam sustentar a vida de milhares de criaturas em um espaço tão confinado por mais de um ano? A vida na arca, após o fechamento das portas e o início do dilúvio, transformou-se em uma rotina de escuridão quase constante, pontuada apenas por frestas de luz que penetravam por aberturas estrategicamente posicionadas. O barulho incessante das águas turbulentas do lado de fora era abafado pela madeira espessa, mas o som dos milhares de animais, cada um com sua própria vocalização e ritmo, criava uma sinfonia peculiar e incessante. A convivência forçada de predadores e presas, herbívoros e carnívoros, todos sob o mesmo teto, era um testemunho da intervenção divina que mantinha a paz e a ordem. A família de Noé, exausta, mas determinada, adaptava-se a este novo e desafiador ecossistema fechado. Um dos maiores enigmas logísticos era a alimentação. Como Noé e sua família conseguiram alimentar milhares de animais de espécies tão variadas por mais de um ano? A complexidade de armazenar e distribuir comida para criaturas com dietas tão distintas parece intransponível. Uma teoria sugere a preparação de uma dieta universal, talvez uma pasta nutritiva ou fardos de feno e grãos capazes de sustentar a maioria dos herbívoros. Para os carnívoros, a solução poderia ter sido carne seca ou outros alimentos conservados. Outra hipótese, mais intrigante e cientificamente plausível, aponta para a possibilidade de que muitos animais estivessem em um estado de hibernação ou torpor. Várias espécies possuem a capacidade de reduzir drasticamente seu metabolismo em condições adversas, minimizando a necessidade de alimento e água. Além disso, muitos poderiam ser juvenis, filhotes que naturalmente requerem menos espaço e comida, e cuja dieta é mais simples. Esta abordagem reduziria drasticamente a carga de trabalho de Noé e sua família, tornando a tarefa de sustentação da vida mais gerenciável. A ventilação e a qualidade do ar em um ambiente fechado com tantos seres vivos eram desafios cruciais. A Bíblia menciona uma janela ou abertura no topo da arca. Essa abertura, provavelmente uma grelha ou uma série de fendas ao longo da parte superior, desempenhava um papel crucial na circulação do ar. Ela não apenas permitia a entrada de alguma luz, mas principalmente a saída de gases tóxicos, como o metano e o dióxido de carbono produzidos pelos animais, e a entrada de ar fresco. Sem um sistema de ventilação eficiente, a acumulação de gases e a falta de oxigênio teriam tornado a arca inabitável em pouco tempo, colocando em risco a saúde de todos os seus ocupantes. A questão sanitária era igualmente premente. Como lidar com os dejetos de milhares de animais? A arca precisava de um sistema de gerenciamento de resíduos engenhoso. Poderiam ter existido sistemas de drenagem simples, talvez com pisos inclinados e canais que direcionassem os dejetos para um compartimento inferior de coleta. Camadas de absorção, como palha ou serragem, poderiam ter sido usadas e trocadas regularmente. Alguns estudiosos sugerem a possibilidade do uso de micro-organismos ou insetos coprófagos, que auxiliariam na decomposição dos resíduos, limitando o acúmulo e o odor. A manutenção de um ambiente minimamente higiênico era vital para prevenir doenças e garantir a sobrevivência a longo prazo. O cuidado com os animais era uma tarefa diária que exigia vigilância constante.
A complexidade de manter espécies predadoras e presas no mesmo ambiente, mesmo que pacificadas por intervenção divina, demandava uma organização meticulosa. Os compartimentos foram provavelmente projetados para separar as espécies mais perigosas ou territorialistas, minimizando conflitos. A família de Noé não apenas alimentava e limpava, mas também monitorava a saúde dos animais, garantindo que todos tivessem o que precisavam. A rotina diária de Noé e sua família era de trabalho incessante. Cada amanhecer trazia consigo a tarefa de alimentar, limpar e manter a ordem. O cansaço físico e mental era imenso, mas a esperança e a fé eram os motores que os impulsionavam. Eles eram os guardiões da vida na terra, e o peso dessa responsabilidade era palpável. A dimensão humana dessa luta contra o desespero e a monotonia é um testemunho da resiliência do espírito humano. Eles viviam com a certeza de que sua missão era divina e que um dia as águas recuariam. As águas continuavam a cobrir a terra, mas dentro da arca a vida persistia. No entanto, qual seria o ponto de virada, o momento em que a persistência se transformaria em libertação? E como a arca suportaria o maior teste de sua estrutura, o auge da fúria divina? A fúria do dilúvio atingiu seu ápice, transformando o mundo em um cenário apocalíptico de destruição total. As montanhas mais altas, antes majestosas e imponentes, agora jaziam submersas sob um oceano sem fim. Suas cumeadas indistinguíveis na vasta extensão de águas violentas. A Arca de Noé, com sua estrutura robusta e design peculiar, era o único ponto de vida visível em meio à aniquilação, uma ilha de esperança flutuando em um mar de desespero e caos. A sensação de isolamento total dentro daquela fortaleza de madeira era esmagadora. A família de Noé sabia que, fora dali, nada mais existia, apenas a fúria implacável de Deus e o silêncio ensurdecedor de um mundo afogado. A pressão hidrodinâmica exercida pelas ondas gigantes e pelas correntes turbulentas sobre a arca era um desafio constante, um inimigo implacável que testava os limites de cada junção e cada tábua. No entanto, o design único da arca, longe de ser uma embarcação comum, revelou-se uma obra-prima de engenharia. Sua forma de caixa, sem proa ou popa distintivas, permitia que a energia das ondas fosse dissipada de maneira uniforme por todas as suas faces, minimizando os pontos de estresse e evitando a ruptura. Ela não cortava as águas, mas flutuava sobre elas, absorvendo os impactos e balançando com a maré em vez de resistir diretamente à sua força. Cada embate era um testemunho da resiliência da madeira e da genialidade do projeto divino. Por 150 dias, a arca flutuou livremente sobre as águas que cobriam a terra. Durante esse período, a resiliência da madeira e das juntas, seladas com betume, manteve a integridade estrutural da embarcação. A arca era uma fortaleza inexpugnável, uma cápsula de sobrevivência que desafiava as leis da natureza e as expectativas humanas. Dentro de suas paredes, a vida persistia, uma rotina monótona e extenuante, mas repleta de esperança silenciosa. Os sons dos animais, o balanço constante e a escuridão predominante eram a realidade diária, mas a fé de Noé e sua família era a âncora que os mantinha firmes. Então, um sinal sutil, quase imperceptível a princípio, começou a surgir. A percepção gradual de Noé e sua família era de que as águas estavam começando a baixar. O balanço se tornava menos violento, a superfície do oceano parecia menos caótica. Era um sinal de esperança, um alívio que se espalhava lentamente pelos corações cansados. A ansiedade pelo contato com a terra novamente crescia a cada dia, misturada com a gratidão pela sobrevivência e a expectativa do que o novo mundo lhes reservava.
O momento dramático finalmente chegou quando a arca repousou sobre os montes de Ararat. Após meses de oscilação incessante, a embarcação gigante parou, encalhando em solo firme. A precisão desse pouso era notável, um testemunho da providência divina que guiou a arca até um local seguro. O alívio foi palpável, uma onda de emoção que invadiu Noé e sua família. A gratidão a Deus era imensa, mas a incerteza do que viria a seguir ainda pairava no ar. A terra estava seca? Haveria algo para comer. Noé decidiu enviar batedores para explorar o novo mundo. Primeiro, um corvo foi solto. A ave voou para lá e para cá, incapaz de encontrar um lugar para pousar, retornando à arca. O corvo, com sua natureza de carniceiro, simbolizava a morte e a desolação. 7 dias depois, uma pomba foi enviada. A pomba, um símbolo de paz e vida, retornou sem sucesso, indicando que as águas ainda cobriam a maior parte da terra. Após mais 7 dias, Noé soltou a pomba novamente. Desta vez, ela retornou com uma folha fresca de oliveira no bico, o primeiro sinal concreto de vida nova e da diminuição das águas. A alegria foi imensa, um raio de esperança que atravessou a escuridão. Com a confirmação da terra seca, Noé removeu a cobertura da arca. A luz do sol, após meses de escuridão quase total, inundou o interior da arca, um momento de renascimento e revelação. Noé e sua família contemplaram um mundo renovado, vasto e desolado, mas purificado. A emoção de ver a terra novamente, de sentir o ar fresco em seus rostos, era indescritível. A arca cumpriu sua missão, mas a jornada de Noé e sua família estava apenas começando. Qual seria o legado dessa mega estrutura de engenharia e qual a sua relevância para a ciência e a fé nos dias de hoje? A ordem divina finalmente ecoou pelos compartimentos da arca. Era tempo de sair. Com o sol banhando a terra recém-revelada, Noé e sua família, com os corações transbordando de gratidão e apreensão, abriram as portas e os portões, liberando primeiro os animais. A visão do mundo novo, ainda desolado, mas com a promessa de um recomeço, era avassaladora. As criaturas, outrora confinadas, dispersaram-se em todas as direções, repovoando a terra com uma energia renovada, cada espécie buscando seu novo lar no cenário purificado. A família de Noé seguiu, pisando em solo firme pela primeira vez em mais de um ano, sentindo a brisa fresca e o calor do sol como bênçãos divinas. Em um ato de profunda gratidão, Noé construiu um altar no cume da montanha, oferecendo sacrifícios ao Deus que os havia salvado. Foi ali, naquele local recém-purificado, que a aliança divina foi estabelecida. Deus prometeu a Noé e a toda a humanidade que nunca mais destruiria a terra por um dilúvio. Como um sinal visível e eterno dessa promessa, um arco-íris majestoso surgiu no céu, suas cores vibrantes pintando a paisagem como um lembrete constante da misericórdia e fidelidade divinas. Era a certeza de que, apesar da devastação, a vida continuaria e a esperança seria sempre renovada. A história da Arca de Noé, com sua magnitude e mistério, continua a ser um ponto de convergência para o debate entre ciência e fé na perspectiva moderna. Para alguns, a arca representa um desafio intransponível para a engenharia e a logística contemporâneas, com dúvidas sobre a viabilidade da construção, a acomodação de milhares de espécies e a sobrevivência de todos por mais de um ano. Para outros, a arca é a prova de uma intervenção divina, onde as leis da física e da biologia foram suspensas ou manipuladas para um propósito maior. A verdade, talvez, resida na compreensão de que a fé pode inspirar a busca por explicações científicas, e a ciência pode, por sua vez, revelar a genialidade por trás de feitos que parecem milagres. Os montes de Ararat, onde a arca supostamente repousou,
tornaram-se um epicentro de lendas e relatos de avistamentos ao longo dos séculos. Expedições arqueológicas e aventureiros de todo o mundo têm tentado encontrar evidências físicas da arca, impulsionados pela curiosidade e pela esperança de validar a narrativa bíblica. Imagens de satélite, formações rochosas incomuns e testemunhos de moradores locais alimentam a controvérsia e o mistério em torno de sua localização. Embora nenhuma prova conclusiva tenha sido encontrada, a busca incessante reflete o poder duradouro dessa história na imaginação humana. Além de sua dimensão física e histórica, a Arca de Noé é um símbolo poderoso de superação, fé e obediência. A saga de Noé, um homem justo em meio à depravação, que dedicou décadas de sua vida a uma obra monumental sob o escárnio de todos, é um testemunho da capacidade do ser humano de enfrentar desafios colossais com determinação inabalável. A Arca de Noé não é apenas uma embarcação. É uma mensagem de esperança e renovação, lembrando-nos que, mesmo diante da destruição total, a fé e a obediência podem abrir caminho para um novo começo. A engenharia da arca, com suas proporções perfeitas para a estabilidade e sua construção robusta, sugere um conhecimento avançado que pode ter existido em civilizações antigas, um conhecimento perdido que desafia nossa percepção da capacidade tecnológica do passado. A arca nos ensina lições valiosas sobre resiliência e adaptação, demonstrando que a inteligência humana, mesmo em eras remotas, era capaz de conceber e executar projetos de tirar o fôlego. Ela nos força a questionar se subestimamos a sabedoria de nossos antepassados. Espiritualmente, a arca é um símbolo universal de salvação e redenção. Ela comunica a mensagem de que, mesmo nos momentos de maior julgamento e destruição, há sempre um caminho para a renovação e a chance de um novo começo. A arca é um lembrete perene da importância da fé, da obediência e da confiança em um propósito maior, guiando-nos através das tempestades da vida. A Arca de Noé cumpriu sua missão, mas a jornada de Noé e sua família estava apenas começando. Qual seria o legado dessa mega estrutura de engenharia e qual a sua relevância para a ciência e a fé nos dias de hoje? A Arca de Noé, um enigma que transcende o tempo, continua a fascinar e desafiar nossa compreensão. Mas o que essa história, tão antiga e tão complexa, realmente nos ensina sobre nós mesmos e sobre o nosso futuro? A Arca de Noé, com sua narrativa de proporções épicas, transcende a mera história para se tornar um dos maiores enigmas da humanidade, onde mito, lenda e possíveis fatos se entrelaçam de forma indissolúvel. Ela não é apenas uma embarcação, mas um portal para a compreensão de uma realidade dual, uma história de fé inabalável que desafia a lógica e um prodígio de engenharia que questiona os limites do conhecimento ancestral. A persistência dessa história, ecoando através de diversas culturas e gerações, atesta sua profunda ressonância na psique humana. Seja vista como uma alegoria divina ou um feito arquitetônico, a arca continua a provocar a mente, convidando à exploração de suas múltiplas camadas de significado. A relevância atemporal da história da Arca de Noé reside em sua capacidade de tocar temas universais que ressoam profundamente com a condição humana. Julgamento, salvação, esperança e recomeço são conceitos que permeiam a existência de cada indivíduo, tornando a saga de Noé um espelho para nossas próprias lutas e aspirações. Ela nos lembra que, mesmo diante das maiores adversidades, a possibilidade de renovação e a promessa de um futuro melhor persistem. A história da Arca tem o poder singular de inspirar a perseverança e provocar uma reflexão profunda sobre nosso papel no mundo e nossa relação com o divino. O arco-íris, surgindo após a tempestade, permanece como o símbolo mais belo e potente da promessa divina. Ele não é apenas um fenômeno óptico,
mas uma ponte colorida entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, reafirmando a aliança de Deus com toda a criação. Sua beleza serena é um lembrete constante de que, apesar da capacidade de destruição, a misericórdia prevalece e a vida sempre encontra um caminho para florescer. É a esperança visualizada, uma garantia para as futuras gerações de que a aniquilação total não será o destino final da humanidade. A engenharia da arca, com suas proporções meticulosamente calculadas e sua robustez, serve como uma fonte de inspiração para desafios modernos. Os princípios de design, que garantiram sua estabilidade em águas turbulentas, e a logística necessária para sustentar a vida de milhares de criaturas por um ano inteiro, oferecem lições valiosas sobre resiliência e sustentabilidade. Em um mundo que enfrenta crises ambientais e a necessidade de soluções inovadoras, a Arca nos convida a buscar a engenhosidade do passado para resolver os problemas do presente. Ela nos lembra que a busca por soluções eficazes em situações extremas é uma característica intrínseca da inteligência humana. A Arca de Noé é, e provavelmente continuará sendo, um campo de batalha para o debate entre ciência e fé. Para os céticos, a história é um conto impossível, desafiando as leis da física e da biologia. Para os crentes, é uma demonstração inquestionável do poder divino. Contudo, talvez a beleza resida na coexistência dessas perspectivas. A fé pode inspirar a investigação científica, impulsionando a mente humana a buscar explicações para o que parece inexplicável. A ciência, por sua vez, pode revelar a complexidade e a genialidade por trás de feitos que, à primeira vista, parecem milagres, aprofundando a compreensão e, para muitos, fortalecendo a fé. No fundo, a Arca nos ensina a importância da obediência e da perseverança diante do que parece impossível. Ela é um testemunho da capacidade de adaptação e da inteligência inata do ser humano para superar adversidades colossais. A mensagem central é clara: a vida sempre encontra um caminho. Mesmo quando tudo parece perdido, a fé e a ação podem abrir novos horizontes. Convidamos o espectador a considerar a história da Arca de Noé sob uma nova luz, aprofundando-se em seus múltiplos aspectos científicos, históricos e espirituais. Que a Arca não seja apenas uma história antiga, mas um portal para a compreensão de nossa própria história, de nossa resiliência e de nosso destino. A Arca de Noé.